Gálatas, capítulo de número 5, versos 22 e 23. A palavra do Senhor diz acerca do fruto do Espírito. É uma lista com mais de um, porém, o autor fala o fruto, porque você não pode fazer uma média, se são 7, 6, se são 8, se eu tiver a metade ou metade mais um, já estou no lucro. Não, você pode e deve obter todos, sem distinção. Nós precisamos de todo o fruto do Espírito. Agora, antes de nós entrarmos nesse texto, é necessário nós contextualizarmos o que nós vamos conversar nesta manhã. No mês de maio, nós fizemos uma leitura sobre o que Jesus fala acerca dos últimos dias. Estão lembrados? Nós lemos e meditamos sobre o princípio das dores e a grande tribulação. O princípio das dores é um momento, grande tribulação é outro momento. E aqui você se lembra, nós não estamos sendo profetas do Apocalipse, cravando cada evento como se fosse aquele descrito. Porém, nada nos impede de olhar o tempo, as circunstâncias e fazermos as conjecturas, sem entrar na paranoia de que cada coisa que acontece é aquilo que está na Escritura. Não sabemos. Jesus diz que não nos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, acerca de quando ele vai voltar. Mas as características do princípio das dores e da grande tribulação, quem deu foi ele. Ele que falou as coisas que iriam acontecer. E é isto que nós estamos observando ao longo do tempo presente, procurando observar se o que está acontecendo hoje é aquilo que Jesus diz. Na semana retrasada, falamos sobre amargura, o quanto a amargura é terrível. Semana passada, falamos sobre ressentimento, que é uma mistura, é a fusão da amargura, do rancor, da mágoa, da angústia e do ódio. E lemos, inclusive, o testemunho daquele ex-satanista, falando o quanto que o ressentimento é a porta de entrada para você passar a se tornar um adorador de Satanás. O quanto que o ressentimento, ele é a força motriz de todo aquele que quer se unir ao diabo com o propósito de querer destruir o outro. E isto, lembrando, não é nada, não é algo diferente do que pode acontecer com um cristão. Quando nós colocamos isso como sendo elemento dos satanistas, a impressão que dá é que, como nós estamos na igreja, nós estamos cobertos. Infelizmente, isso não é verdade, porque Jesus diz que o que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai, porque o que sai, sai de dentro do coração humano, e é no nosso coração que se encontra o ressentimento. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês lembram, mês passado houve o caso daquela mulher que fez uma filmagem, uma selfie, uma filmagem dela e da filha, e dizendo o seguinte: fala, filhinha, a filha sentada na cadeirinha do carro, no assento infantil do carro. Fala, minha filha, fala para o papai, diz que nós vamos nos matar hoje. E a criança diz: papai, nós vamos nos matar hoje. Diz, filha, dá tchau para o papai. E a criança diz: não, mamãe, eu não quero. E ela fala, ele estimula: vai, filha, diz, papai, nós vamos nos matar hoje. E ela desliga o celular, passa um tempo, vem a reportagem. Ela pegou uma pista, uma autoestrada, passou para a faixa do lado, ou seja, era mão dupla, e bateu de frente com um caminhão. Se ela não faz a filmagem, o motorista do caminhão seria linchado, que é o que acontece. Mas ela fez essa filmagem, ela ficou dentro do painel do carro devido ao impacto. A criança milagrosamente sofreu pequenos arranhões e foi levada e foi liberada no mesmo dia do hospital. E como saiu o nome completo da pessoa, eu peguei o nome e fui no Facebook. Quem faz isso? E quando eu entro no perfil da pessoa, sabe o que tinha lá? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Família, projeto de Deus, casados para sempre.
Todas as coisas que, se você não vive, são clichês. São jargões evangélicos, quando você não vive isso. Estava lá a foto dela com o pai da criança, com a criança, dizendo que Deus uniu, separe o homem, amo minha filha para todo sempre. Crente. Que bota o celular no carro e diz: fala, filha, papai, vamos nos matar hoje. Você acha que porque está dentro da igreja, você está longe de desenvolver um ressentimento a tal ponto que te faça adorar o diabo? Não estamos, porque o que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai, porque sai de dentro do coração humano. Nós vivemos hoje um período dificílimo, porque a criação dos nossos filhos e a forma como muitas vezes fomos criados também, não é mais baseada em virtudes, é baseada em desejos. É baseada no seguinte: o que eu quero para o meu filho? O que eu não tive, que minha filha tem que ter. E dependendo do não, sempre se levanta alguém, um guardião das virtudes, né? Alguém perfeito que desceu do céu, nem é ser humano, que diz o seguinte: cuidado para não traumatizar a criança. Mas é curioso, porque o que tem gerado mais traumas nas crianças não é o não, é o excesso de sim e é o excesso de talvez que nunca se concretiza. Trauma. Uma criança se traumatiza porque você diz: papai é pobre, papai não tem dinheiro. Isso gera trauma. Quando você diz: minha filha, estude, isso gera trauma. Processos educacionais totalmente voltados para a liberalidade, que até dizem que a criança tem o tempo dela de aprender. Ou a criança já nasceu sabendo. Cabe a nós adultos mostrarmos à criança as ferramentas para que ela possa se desenvolver. Não sou pedagogo, não sou professor, só sei ler. E a maioria dos países que adotam esse tipo de ensino, onde a criança é livre para escolher o que quer, são esses países que estão lá embaixo no ranking do PISA, que analisa a inteligência. Os países que estão em primeiro lugar no ranking são aqueles onde a criança aprende que 2 mais 2 é 4. Em que tempo? No tempo que o professor determina. Aprenda. E isso não tem a ver com certo e errado. Isso agora é fato. Ensinar desta forma coloca as crianças em um grau maior de inteligência. Só você vê o ranking do PISA. Está ranqueado. Os alunos fazem as provas, calculam os resultados e projetam. Por que a nossa educação hoje é baseada nos desejos? Por que a criança hoje aprende na hora que quer? Por que a criança dorme na hora que quer? Por que a criança simplesmente veste-se apenas como ela quer? Por que a falta de autoridade dos pais, a falta de autoridade das mães? Nós estamos vivendo uma sociedade hedonista, uma sociedade caracterizada pelos desejos. Conversando ontem no grupo da UMP, uma palavra que eu disse é fato. As pessoas não são orientadas mais pela razão, pelo certo e pelo errado. Elas são baseadas no quê? No que eu sinto e no que eu sinto que eu preciso. O que eu preciso hoje é de uma palavra. Palavra de quem? Do médico? Não. Uma palavra. E às vezes não é nem aquela palavra, mas é aquela voz aveludada que diz o quê? Você é o centro da vontade de Deus. Aquela voz aveludada que diz o quê? Você é perfeita aos olhos do Pai.
Ou seja, Jesus morreu à toa, porque você já ia para o céu, já. Você é perfeito aos olhos do Pai? Alguém igual a você não vi jamais? É mesmo? Mas é assim que nós estamos educando nossas crianças. Uma hiperestimação da personalidade que é totalmente desassociada da realidade. Crianças hoje têm uma criação baseada em desejos e instintos. Infelizmente, não tem mais uma criação baseada em virtudes. E aí, crianças, podem ficar tranquilas. O pastor sempre estará ao lado de vocês para aquilo que for certo. Mas não são só vocês que hoje vivem uma criação baseada em desejos e instintos. Não. Os idosos também. É curioso que nós vemos uma hipersexualização das crianças com essas ferramentas, Kawaii, TikTok, Instagram. Todo vídeo é de dancinha, todo vídeo é de sensualização. O que nos separa dos animais? É que nós controlamos nossos instintos, né, gente? Preciso ser mais, porque tem menor aqui, mas se não tivesse, acho que está dando para entender. Animais fazem o que querem em qualquer ambiente que eles sintam os seus desejos. O ser humano não. Está dando para entender onde eu quero chegar? Deu para entender, igreja? É o que nos separa dos animais, é isso. É que nós conseguimos suprimir os nossos desejos e instintos. Mas cada vez mais nós estamos em um processo de animalização da humanidade. Gente que coloca seus desejos para fora em qualquer lugar. Semana passada a reportagem, casal na praia, rodeado de pessoas, fazendo o quê? Você já entendeu, né? E deu tempo das pessoas filmarem. E deu tempo de chamar o guarda municipal. E o guarda municipal tem que chegar lá e dizer, gente, por favor, você acha que isso é uma coisa estanque? Entra no Instagram. Vê os TikToks da vida. Tudo tem a ver com sexualidade. Eu fiquei estarrecido porque essa plataforma atual, OnlyFans, que aqui no Brasil só serve para se vender sexualidade, em outros lugares do mundo é quase que o contrário. As pessoas ensinam aeromodelismo, ensinam idiomas, ensinam a fazer maquetes, ensinam projetos de engenharia, mas aqui no Brasil o OnlyFans virou venda de pack. Pack é pacote. Você quer pacote de quê? Pacote de pé? Então, não tem problema não. 60 fotos dos meus pés, R$300. E pagam. Mas não só as crianças entram nesse processo, os idosos também. Hoje são voltados para um hedonismo impressionante. As famílias lutam dizendo o seguinte, controle o apetite, mas parece que muitos se tornam escravos do paladar. Se eu não comer tal coisa, eu não sou feliz. Idosos que se tornam mais e mais ambiciosos, com a ambição primeva de não envelhecer. Idosos que não assumem o seu lugar de destaque como tutores, como professores, como mestres de uma nova geração. Não. Eles batem cabeça com o novinho e ganham. Porque o novinho, tadinho, ele é inexperiente, né? Ele não percebeu que ele tem uma raia toda pela frente. Queridos, precisamos voltar às virtudes, à valorização daquilo que é certo e à exclusão daquilo que é errado. A palavra do Senhor nos traz uma lista, em Gálatas capítulo de número 5, você manteve a sua Bíblia aberta, já eu aqui sentei e fechei a minha Bíblia. Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23. Mas o fruto do Espírito, e aí Paulo elenca as virtudes que o Espírito Santo nos dá,
que são essas que deveriam elencar a forma como nós criamos e convivemos como pessoas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e contra essas coisas não há lei. Nós vamos estudar as virtudes ao longo dos domingos, uma por uma e de trás para frente. Primeira que nós vamos estudar hoje, domínio próprio. Stephanie, Esther, Natália, Ana Luz, Paula. O que é domínio próprio? Domínio próprio, domínio quer dizer posse. Se eu tenho algo, significa que algo está sob meu domínio. Algo me pertence. Algo é de minha posse. Domínio próprio, minhas queridas, é quando o indivíduo tem a posse de si mesmo. É quando o indivíduo se controla. Sabe quando a gente vai tomar injeção e aí o papai diz, seja forte. Ou então você faz alguma malcriação e você chora porque lembra do possível castigo, aí a mamãe diz, não chora. Aí o que você faz? Para de chorar. Porque você tomou posse de quem? De você mesmo. Você adquiriu, você exerceu o seu domínio próprio. Ora, por que o domínio próprio é importante? Vocês viram, queridos? Em Gálatas 5:23, domínio próprio? É fruto do Espírito. É o Espírito que nos capacita a termos posse de nós mesmos. Por que o domínio próprio é importante? Por que ser dono de si é importante? Vocês sabem os maiores desejos do ser humano? Alguém sabe os 5? 5 maiores desejos do ser humano. Primeiro desejo, ser reconhecido. Segundo, ser amado. Terceiro, ser elogiado. Quarto, ser livre. Quinto, ser útil. O que te frustra na vida é quando você não é reconhecido. É quando você não é amado, é quando você não é elogiado, é quando você não é livre, é quando você não é o quê? Útil. Se você parar agora, talvez não dê tempo, mas se você parar agora e fizer uma reflexão daquilo que hoje está frustrando você, você vai perceber que o que está te frustrando é porque você, na situação que você está vivendo, o que você lembrou, você não conseguiu enxergar ou obter esses 5 elementos. As pessoas não te reconheceram, as pessoas não fizeram você sentir-se amado, você não foi elogiado, você não se sentia livre ou não sente-se livre, ou você não se sente ou não se sentiu naquele evento útil. Verdade ou mentira? São as nossas frustrações. As 5 maiores frustrações do ser humano. E isto é desde a infância até a terceira idade. Só que tem um porém. Poxa, o que eu tenho que fazer para ser reconhecido, hein? O que eu tenho que fazer para ser amado? O que eu preciso fazer para ser elogiado? Como eu posso ser livre? Como eu posso ser útil? Para satisfazer esses desejos, tem gente que vende a alma para o diabo. Para satisfazer esses desejos, tem gente que permanece crente, mas fica como fiador do seu próximo. Para satisfazer esses 5 maiores desejos do ser humano, tem pessoas que literalmente são capazes de matar a própria mãe. Meu querido e amado presbítero Rubens Machado me ensinou 2 coisas. De tantas que ele me ensinou, mas acerca da vida financeira do ponto de vista de patrão, empregado, comerciante, empresário, ele uma vez disse para mim, meu jovem pastor, você sabe o que é ser um empresário? A diferença entre empresário e comerciante? Falei, não, todos têm dinheiro, né? Sim. Comerciante tem dinheiro, empresário tem dinheiro. Mas qual é a diferença entre os dois? Falei, não sei. Ele disse, o comerciante trabalha para ganhar dinheiro. Ele ganha dinheiro.
O empresário bota o dinheiro para trabalhar para ele, por isso ele é empresário. Legal, bacana. É a primeira coisa que me vem à mente, né? Quando que eu vou ter dinheiro para o dinheiro trabalhar para mim? Imagina eu em casa e o dinheiro trabalhando para mim. Nem sei fazer isso. E ele me disse, segunda coisa, você sabe a diferença entre comerciante e empresário? Falei, você acabou de falar. Mas tem outra, que é pior. Falei, qual? O empresário, ele degola a mãe no café da manhã, na frente dos outros empresários, para poder continuar sendo um grande empresário. Não há amor, não há amizade, não há lealdade, não há companheirismo, não há compaixão, não há misericórdia. Isso é ser empresário. Se você tem amor, lealdade, companheirismo, compaixão e misericórdia, você não é empresário, você é comerciante. Essas foram as lições que o Rubens me passou. E pasmem, é a mais pura verdade. O que o ser humano faz para ser reconhecido? O que o ser humano faz para ser amado, para ser elogiado, para ser livre, para ser útil? Ser reconhecido. Crianças e adultos lutam para serem reconhecidos. E nós acabamos tendo uma falsa noção, uma falsa impressão de quem nós somos. Para vocês, meninas, especialmente Natália e Esther, que já estão aí com 12 anos em diante, prestem bem atenção. Vocês, quando for o tempo, tomara que demore muito, só daqui a 100 anos vocês queiram casar, no mínimo 100 anos. No mínimo, tá? E vocês têm a prova documental de que o mínimo é 100 anos, que está gravado, tá bom? Vocês estão corretíssimas em querer um homem que tenha estudos, tenha nível superior, que trabalhe e que tenha dinheiro. Vocês estão corretas. Amor não enche barriga. Amor não enche barriga. Amor enche barriga quando você engravida. Fora isso, amor não enche barriga. Amor acaba quando o homem é vagabundo. Amor não se sustenta quando não há diálogo, quando não há educação. Vocês estão certas. Só que guardem isso. Vocês estão certas em exigir, no mínimo, essas 4 coisas de um homem. Mas para que vocês possam exigir e obter, vocês primeiro também têm que ter essas 4 coisas. É errado querer uma pessoa bonita? Não, mas você tem que perguntar-se, eu sou bonito também? É errado querer alguém que tenha dinheiro? Não, mas eu tenho dinheiro? É errado querer alguém que esteja bem-sucedido na vida? Não, mas sou eu uma pessoa bem-sucedida? É errado querer alguém que tenha a cabeça 100%, a psique nota 1000? Não, mas sou eu uma pessoa sã, sóbria, nédia, ou eu também estou zuretado? Guardem isso mesmo. Sabe por quê? Porque se vocês não guardarem isso, vocês podem viver uma vida como muitas outras meninas e meninos estão vivendo, com uma idealização equivocada de quem são. Vocês já viram, por exemplo, essas expressões, né? Eu sou a neta das bruxas que vocês queimaram na fogueira. Nada, a avó de vocês era crente. Em qualquer ambiente, uma pessoa que se acha outra pessoa, ela é considerada no mínimo esquizofrênica. Mas a sociedade hoje nos empurra que você não deve ser você, você tem que pensar que é outro. A palavra do Senhor diz, você quer ser reconhecido? Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 14, de 7 a 14. Lucas capítulo 14, de 7 a 14.
Lucas 14, de 7 a 14. Você quer ser reconhecido? O que o Evangelho nos ensina? Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a esse, então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, ser-te-ás isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será, e o que se humilha? Todo aquele que acha que é mais do que ele é como se ele tirasse os pés do chão, aí ele voa. Mas humilhação é o ato de pegar o indivíduo e colocá-lo de volta com os pés na terra. Humus, terra. Humilhação, ser trazido de volta à terra. Por isso que a humilhação dói. Humilhação não é xingamento. Humilhação não é dizer que você não presta, você não vale nada. Não. Humilhação dói quando a pessoa diz para você apenas a verdade. Só isso. A pessoa que te diz a verdade, ela está colocando seus pés de volta na terra. Volta, você está voando muito, isso não faz bem. Volta, bota o pé no chão, aterriza. E aí você bota os pés no chão. Por isso que a Bíblia diz, o que se humilha, o que se exalta será, aquele que voa muito, tem que botar novamente os pés no chão. E todo aquele que é humilhado, e o humilhado ele será exaltado, porque outros dirão a você, parabéns. Cuidado, queridos, cuidado com o desejo de reconhecimento que faz com que você mate o seu próximo, para conseguir ser reconhecido. Segundo desejo que nós mais temos, que deve dialogar com sermos donos de nós mesmos, é o desejo de ser amado. O que é isso? Paulinha, o que é isso? Esther, Natália, o que é sentir-se amado? É sentir-se unido a alguém. É sentir que você faz parte de um grupo, de uma patota, de uma galera. E aí sabe o que acontece, meus amores? Quando nós queremos que as pessoas nos integrem no seu convívio, achando que aquele grupo é o grupo melhor, nós fazemos tanta coisa errada, querendo que as pessoas nos coloquem naqueles grupos. Mas qual o critério que nós temos para saber quais são as boas companhias? Eu digo para vocês, quando eu era no começo do seminário, eu era seminarista. Seminário eu fiz em 4 anos. Nos 4 anos de seminário, eu tive amigos, os quais para mim eram chegados, eram irmãos, pessoas maravilhosas. 4 anos depois eu vim a descobrir que eu era instrumentalizado por eles sem saber. Nós íamos em um acampamento ou em um retiro. E aí sabe o que eles faziam? Sem eu saber? Bota meu nome, eu vou pegar o refrigerante, bota meu nome aí. Não, mas o refrigerante você tem que pagar no ato. Eu sou amigo do seminarista Anderson, que faz seminário em Campinas. Pode botar aí. Ah, você é amigo do Anderson? Ah, poxa, tá bom. Eu estava. Eu sabia? Claro que não. Nem eu fazia isso. Queriam, depois do horário estipulado para dormir, queriam ficar do lado de fora. Não, deu horário. Não, mas a gente está esperando o seminarista. Está esperando o seminarista? Ah, então tá bom, fica aí. E eu estava onde? Eu estava dormindo. Até que cai a ficha, e depois você começa a perceber. Aí você tem que fazer um longo exercício de ir até as pessoas e dizer, eu não sabia. E se fulano falou isso para tu, mentiroso é ele, inocente foi você, que eu estava lá, era só me perguntar. Cuidado com isso, minhas queridas.
querer fazer parte de grupos no colégio, na faculdade, no trabalho, mas de gente picareta que não vale nada. Abram suas Bíblias. Provérbios capítulo 13, verso de número 20. Provérbios capítulo 13, verso de número 20. O que a Bíblia fala acerca de companhias que nos dão a sensação de que nós somos amados? Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será o quê? Mas o companheiro dos insensatos, o que acontece? Se tornará mal. Se você casar errado, se você casar errada, quando você vê, você está igual o cônjuge. Se o cônjuge mente, você está mentindo. Se o cônjuge é biruta, você está biruta. Se o cônjuge gasta, daqui a pouco você está gastando. Se bebe, você está bebendo. Se entorna, você está entornando. Se é viciado, você está viciado também. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará o quê? Se tornará mal. Provérbios 28, 7. Abra sua Bíblia. Devemos fazer parte de todos os grupos para sentirmos amados? Provérbios 28, 7. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. Você quer saber se as pessoas que você anda são boas? Pergunta para o teu pai. Pergunta para ele: vem cá, pai, eu ando com pessoas que fazem isso, isso e isso, esse grupo é bom? Ele vai te responder. Agora, se você anda com pessoas que tu tem que esconder do teu pai, porque elas não valem R$1, e elas estão te levando para o mau caminho, você não percebeu? Você pode estar com o filme queimado por conta dos terceiros, e usam teu nome, e você está de inocente. Seja dono de você mesmo, controle-se. Terceira virtude que nós temos, desejo que nós temos, aliás, é o desejo de sermos elogiados, é o desejo de recebermos o mérito das nossas ações. Imagina que coisa boa, você dá lugar para alguém e a pessoa dizer o quê? Muito obrigado, como você é educado. Hoje isso está em desuso. Hoje você levantar para dar lugar a uma mulher, parece que você não fez mais nada do que sua obrigação, ao contrário. Parece que você tinha que construir um banco para poder pagar as dívidas dos que foram calhordas antes de você nascer. Antigamente, não tinha lei para o idoso ter assento prioritário. Por quê? Porque o normal era, entrou o idoso, o novo levanta. É o normal. Simples assim, não tinha discussão. E era o contrário. Ai de você se não desse assento para a mulher, se não desse assento para a grávida. Ai de você se uma senhorinha ficasse em pé na tua frente, isso era vergonhoso. Eu ouço histórias de homens que eram expulsos dos bondes a pontapés, porque não deram assento para uma senhora, para uma mulher. Mas aí virou lei. 4 assentos prioritários. Ora, se cabem 30 pessoas, só 4 são prioritários, 26 pessoas têm o direito de sentar. Acabou. Cuidado com o desejo de ser elogiado, receber o mérito da ação, porque nós vivemos em uma sociedade onde parece que ter uma virtude, fazer o bem, não se tornou mais obrigação. Mesmo se você fizer o bem, você ainda está devendo. Provérbios 27, 12. Provérbios capítulo 27, verso de número 12. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Seja prudente, não queira receber elogios que não lhe pertencem. Haja com prudência. Esqueça essa ideia de querer ser ultra elogiado. Saia disso. Ainda Provérbios 27, versos 1 e 2. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro que te louve, e não a tua boca. Se for para você ser elogiado, que outra pessoa te elogie.
Lembra daquela passagem de Jesus, quando João Batista manda perguntar: é você o Messias ou nós vamos ter que esperar o Messias? Qual é a resposta de Jesus? Diz lá para João que eu sou o Messias. Foi isso? Jesus olha para o mensageiro e diz: filho, vai dizer para João o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. É você o Messias? Jesus não tinha que dizer isso. Ele só disse para João: João, eu estou trabalhando, licença. Por que Jesus responde isso? Porque Jesus vivia os provérbios. Se for para alguém te elogiar, se for para ter elogios, deixa outro te elogiar. Uma história que eu nunca contei. O nosso querido irmão, dono da Dinoar, o senhor Lomba, empresa que faz placas, ornamentação, fez todas essas placas aqui mais recentes da igreja, que estão aqui nas portas. Era um senhor muito sábio. E aí eu trabalhava na congregação em Itaipu e era um momento de condecorar todos, presbíteros, diáconos, mesa administrativa, SAF, UPA. Aí eu caí na besteira de fazer uma placa para mim, como pastor plantador. Falei, bom, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer, porque afinal de contas, sou eu que estou fazendo, né? Então só eu tenho programa de computador, tenho que fazer. Mandei essas placas para orçamento, ele deu o preço, só que eu falei, não, peraí, eu vou fazer uma placa para mim, mas que absurdo, que pelo amor de Deus, que é isso? Liguei, Daniele, filha dele, faz um favor para mim, querida, tem um arquivo chamado assim, 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 esse não precisa fazer não, tira. Mas reverendo, está no orçamento. Falei, não, pode tirar. Mas aí a gente vai diminuir o preço? Não, querida, pode cobrar o mesmo preço, aí está aprovado, essa placa aqui eu não quero, tá bom? Ah, tá, obrigado. Aí liguei, você tirou, querida? Daniele falou, eu tirei. Obrigado, Daniele, valeu. Fui lá buscar, contei as placas, eram as 20 placas, contei 21. Falei, ai, fizeram duplicidade. Vamos achar, Daniele? Começamos a procurar e tal. A 21ª, a última, estava lá. Igreja Presbiteriana de Itaipu, confere a Anderson Dias de Abreu. Falei, ô meu amor, isso aqui é que não era para sair, lembra que eu te falei? Pastor, não sei como é que ela foi feita, porque eu tirei esse arquivo, não era para fazer. Espera aí, foi no pai dela e falou, pastor, meu pai quer falar com o senhor. Falei, pois não, como é que vai, seu Lomba, tudo bem? Tudo. Seu Lomba, tivemos uma dificuldade, o problema não é financeiro, está pago. Mas essa placa foi impressa a mais, o senhor pode aproveitar o verso, fazer uma outra coisa? Ele, não, essa placa é para o senhor. Falei, não, querido, desculpa, é porque, olha só eu que faço. Aí eu fiz essa para mim, mas eu pedi para tirar. Falei, pastor, essa placa não está sendo cobrada, é um presente da nossa empresa para o senhor, porque eu sei que se o senhor não mandar fazer a placa, ninguém vai te dar, mas o senhor merece, essa placa é sua. Caramba! No dia que as placas foram oferecidas, claro, essa placa não estava lá. É uma das poucas que eu boto pendurada no meu gabinete pastoral, porque alguém de boa vontade me deu. Se for para receber elogio, deixa o outro te elogiar. Não queira você cantar a vantagem, não. A Bíblia diz que isso é errado. João capítulo 9, verso de 1 a 41, caminhando já para o encerramento. João capítulo 9, verso de 1 a 41, eu acho que você vai se lembrar dessa história. Lembra da cura de um cego de nascença? Se lembra? Estava lá o cego, Jesus passa, João 9, de 1 a 41, e os discípulos perguntam, Senhor, tem um cego aqui, ele é cego por causa dos pecados. Quem pecou? Ele ou os pais dele? E Jesus responde, nem ele nem os pais dele, mas ele está assim para que seja manifesta a glória de Deus. E ele cura o cego. O cego volta a ver, Jesus faz lama, cospe no chão, faz lama, joga no olho do cego, essa lama, o cego enxerga, foi se lavar no tanque de Siloé e voltou. E aí perguntavam para o cego, peraí, você não era cego? Ele, sim. E como é que agora você está enxergando? Aí ele responde no verso 11, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai te lavar no tanque.
Então fui, lavei-me e voltei vendo. Disseram, pois, onde está ele? O cego respondeu, não sei. A voz eu conheço, mas se eu bater o olho eu não sei, que eu era cego. Quando eu voltei não estava mais aqui. Olha isso, gente. Aí ele é interrogado pelos fariseus. Quem te curou? Ele disse, eu só sei que antes eu era cego e agora eu estou vendo. Licença. Quando ele sai, Jesus pergunta, vem cá, está tudo bem? Ele está tudo bem. Você sabe quem foi que te curou? Eu só sei que foi um profeta chamado Jesus. E aí Jesus diz, olha só, cuidado para que isso não te aconteça mais. Aí o cego, foi o Senhor. Ele, então, mas agora, viva uma vida correta. Cuidado para isso não acontecer mais. Jesus nunca se importou que reconhecessem ele. Se ele cura cego e não faz questão de ser reconhecido, nós queremos ser reconhecidos pelo quê, queridos? Prêmio Crente Revelação 2021. Prêmio Unção do Profeta 2012. Prêmio Assiduidade Cristã 2025. Nós queremos ser reconhecidos pelo quê? Se o próprio Deus não fez questão nenhuma de ser reconhecido. Para nós encerrarmos, outro desejo do ser humano é o desejo de ser livre. Gálatas capítulo 5, verso de número 1, o direito à escolha, o direito de escolher. Hoje em dia está meio difícil ter esse direito, mas é um desejo nosso. Sermos livres para decidir, eu quero, eu não quero, eu fiz, eu não fiz. Gálatas 5:1, a palavra do Senhor diz, para a liberdade foi que Cristo nos chamou, não é isso? Para a liberdade foi que Cristo nos... Fazendo um jogo de palavras, Cristo nos libertou para o quê? Para a liberdade. Que liberdade é essa, queridos? É a liberdade de fazermos o que nós queremos? Claro. Mas que liberdade é essa onde eu não escolho o que eu quero? Se foi para a liberdade que Cristo te libertou, Cristo te libertou para a liberdade. Sabe que liberdade é essa? Antes de Cristo te libertar, você estava preso ao pecado. Você não tinha outro caminho senão pecar. Antes de Cristo te libertar, o que era mentir? Não era normal? Achar uma carteira na rua cheia de dinheiro e não procurar o dono? Normal. Ter um caso, ter um outro nível de relacionamento, bom, peraí, não procurei, quando eu vi, aconteceu. Chegar atrasado no trabalho, por que não? O patrão já está rico. Quando Cristo não liberta, você está preso no pecado. Quando Cristo te liberta, você é livre para dizer ao pecado, não. Eu poderia mentir, mas eu escolho falar a verdade. Se o pecado tivesse domínio sobre você, mentir seria normal, mas agora mentir não é mais normal. Ser dono de si é o direito de ser livre. Abra sua Bíblia, João capítulo de número 10, verso de número 18. A palavra do Senhor diz, verso 17 a 18, João 10, 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Verso de número 18, fortíssimo. Ninguém a tira de mim, ou a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Pergunta que eu faço a você nessa manhã. Você está sob controle? Você tem o controle da sua vida, da sua liberdade? Ou você ainda não percebeu que você é um bonequinho de cordas dos seus desejos? Sabe aquela pessoa que diz, quando eu vi eu falei.
Bobo. Não, porque eu sou assim mesmo. Quando me dá na telha, eu vou e faço. Escravo dos desejos. Não cresceu, não amadureceu, não evoluiu. Não conheceu o Evangelho. Eu dou um boi para não entrar numa biga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Bobo. Não tem dinheiro para comprar boi, não sabe quanto custa uma boiada, nem mora na fazenda. Bobo, imaturo. Escravo do seu próprio desejo, escravo da sua personalidade. Aí vem o texto e diz: para a liberdade que Cristo te livrou. Você é livre para dizer, em outros tempos, eu falaria, mas como eu sou livre, eu escolho não falar. Liberte-se de você, meu amigo. Você talvez não tenha percebido, mas o que está atrasando a tua vida é só você mesmo. As pessoas até querem te ajudar, mas se você não se ajudar, não tem milagre. A palavra do Senhor ainda diz: quinto e último desejo que todo ser humano tem é o desejo de ser útil, ter alguém que dependa de nós, ter alguém que precise de nós. Por isso que tantas pessoas estão escolhendo cuidar de pet do que ter filhos, porque o pet já te dá a sensação de que alguém depende de você. Só que o pet, ele não vai no banco para você quando você fica doente, e o pet não vai escolher um local para você passar a sua velhice ou tomar conta de você. Se você, pastor, mas tem muito filho que não faz isso também. Se você tem filhos, 50% de chance dele te abandonar ou 50% de chance dele te ajudar. Se você não tem filhos, é 100% de chance de você não ser ajudado. É isso. Matemática é essa. E se você acha que outras pessoas irão te ajudar, tá bom. Mas o que você tem a oferecer para essa ajuda? Você acha que até lá vai estar rico? É isso? Você acha que até lá estará no controle das suas cordas vocais? Você acha que vai trabalhar com alguma coisa que faça valer a pena ser ajudado? Se você não tem filhos, se você tem filhos, pode ser que eles te abandonem, mas pode ser que eles cuidem de você. Se você não tem filhos, você está sozinho. Só isso. Se você não tem alguém ao qual você assuma um compromisso de ser útil, e essa pessoa desenvolva uma gratidão a você a tal ponto que essa gratidão, ela extravasa em um amor de cuidar de você, acabou. Por isso que os mais velhos, os idosos, se eles passassem mais tempo pegando essa garotada que está aqui, e ensinando de ponta a ponta, meu Deus, como a humanidade seria diferente. Mas o hedonismo é tanto que a criança não quer mais aprender, porque dizem que ela tem o tempo dela. E o velho quer bater cabeça com o novo, porque quer provar que ainda tem condições. Aí ficam ambos abandonados, ambos sem saber para onde ir. E essa convulsão social que nós vivemos. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 2, verso de número 3. Marcos capítulo 2, verso de número 3. Eu quero dar uma receitinha de bolo para quem estiver nos assistindo, porque o nosso culto ele acaba sendo visualizado por quase 1000 pessoas toda semana, gente do Brasil e do mundo inteiro que pode estar passando por um momento assim. Estou idoso, ou vou ficar idoso daqui a tantos anos, não tenho ninguém, o que eu faço? Amigo, ou minha amiga, procure uma igreja com pessoas idôneas, que tenham o privilégio de te amar por aquilo que você é. Trabalhe na obra do Senhor.
Porque se a sua mão não estiver aberta para abençoar quem está perto de você, a sua mão não estará aberta para receber a bênção que o Senhor tem para te dar. É isso. Antigamente, sabe o que as pessoas faziam quando eram sós e eram crentes? Elas faziam, antigamente não, até 5 anos atrás nossa igreja passou por isso. Uma senhora só, que chegou ao conselho e disse: chegará um tempo que eu não vou mais poder tomar conta de mim, mas eu tenho um pequeno apartamento, eu queria que o conselho tomasse conta de mim, e quando eu morrer, esse apartamento seja revertido para a obra missionária. Isto é possível? Claro, não precisava nem ter apartamento, mas a preocupação dela era que a igreja não gaste comigo, mas que a igreja abençoe os campos missionários. Isso foi feito. E está aí nossa irmã Irene, feliz e faceira, toda hora quando ela pode, ela se pirulita lá do abrigo, para ir no médico, para andar um pouquinho e voltar para lá, feliz da vida. Você tem que planejar a sua velhice, enquanto ela ainda não chegou, mas ela vai chegar. E esse é um assunto que você não pode empurrar para debaixo do tapete. Ele não fica no tapete. Sabe onde ele fica? Fica no espelho. Marcos capítulo 2, verso de número 3. Verso 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Estefania e Ana Luz, para vocês entenderem. Jesus está aqui, está falando, as pessoas estão lotando, não dá para o paralítico passar, ele vivia numa maca, numa cama, em um colchão, uma padiola. E os amigos dele, os 4, vendo que não dava para colocar ele, para ele ser curado. O que os amigos fazem? Pegam uma escada, sobem até o telhado, tiram as telhas, fazem um buraco próximo aonde Jesus está e baixam o paralítico na frente de Jesus. Quantos homens foram a fazer isso? Quantos? Você sabe o nome? Você sabe onde moravam? Sabe a religião deles? Mas você sabe o que eles fizeram. Isso é querer ser útil. Se eles não fazem isso, a gente não tinha sermão hoje de manhã. Mas eles não quiseram tornar célebre os nomes. Pelo contrário, ser útil é querer fazer o bem ao próximo. Há cerca de 5 anos atrás faleceu um presbítero do nosso presbitério. Homem bom, bondoso. Depois que ele morreu, a igreja começou a tomar ciência de um monte de coisa que ele fazia. Ele não dava satisfação. Coisa boa. Passado um tempo, chegou alguém, se comunicou: olha, eu não recebi mais a cesta básica. A igreja não mandou mais. Como assim? Outra pessoa: olha, o presbítero sempre vinha aqui e orava comigo, mas acho que ele não está mais na escala. Como assim? Ele sempre dizia: a igreja está te ajudando. Não, era ele. Pessoas, centenas, passaram aí na igreja para perguntar: vem cá, aquele presbítero que vinha em nome da igreja na minha casa, ele não está mais aí não? Ele faleceu. Faleceu? Aí agora a igreja pode mandar uma outra pessoa? Mas ele faleceu. Aí ia caindo a ficha, né? Chorava: poxa, ele era tão bom. Olha, então eu queria agradecer a igreja por ter enviado aquele presbítero. A igreja nunca enviou. Ele é que dava a cesta básica, fazia visitação, ia no hospital. Ele dizia o quê? Isso é um presente da sua igreja. Ser útil.
Queridos, domínio próprio é a capacidade de ser dono de si. Lute contra os desejos de querer ser reconhecido, ser amado, ser elogiado, ser livre, ser útil, quando esses desejos te fazem ser contrários ao que diz o Evangelho. Amém?